Glória a Deus, glória a Deus. Ai, que eu falo a tua vontade e a tua verdade em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Lucas 6:38. Não sei onde é que os meus Lucas foram parar, mas está algures aqui. Lucas. Glória a Deus. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Oh, glória. Deus está a dizer que nos vão medir de novo. Dai e ser-vos-á dado. Porquê que Deus insiste tantas vezes nisto? Porquê que Deus diz para nós darmos? Ele diz que a melhor coisa é dar do que receber. Dar, dar, dar. Dar amor aos outros, abençoar os outros, ajudar os outros. Porquê? A minha pergunta é, não foi o que ele fez? Não foi o que ele fez sempre, desde o começo de toda a Terra? Ele não tem parado de dar. E agora pede que nós sejamos nós a dar. Sejamos nós a dar. A dar mais do que aquilo que estamos a dar. Às vezes não entendemos. Com a medida com que nós medimos, vos medirão de novo. Com a medida que nós medimos, vos medirão de novo. Não é? Reparem numa coisa, Deus só conseguiu abençoar aquilo que recebeu da mão. Deus só multiplicou os peixes porque havia peixe. Só multiplicou o pão porque havia pão. Deus só fez com que o óleo não acabasse e a farinha não acabasse porque havia farinha e havia óleo. De outra forma, Ele vai multiplicar o zero. Do zero, o que é que você está a dar para Deus? Vamos semear, em nome de Jesus. Quem dá alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado porque estas finanças vão ser multiplicadas. Obrigado, Pai. Tu estás a encher a nossa boca de bens. És tu que estás a fazer tudo acontecer. E nós acreditamos e queremos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegou uma altura muito diferente. Chegou a altura de
falarmos sobre algo que Deus tocou o meu coração. Determinar. É o título da mensagem de hoje. Determinar. Portanto, vamos abrir em Jó 22, 30... Não, Jó 22, 28. Jó 22, 28. Glória a Deus. Nestas últimas reuniões eu tenho estado a falar sobre algo que temos que ser nós a fazer. Eu tenho estado a falar sobre buscar a Deus, sobre ficar com Deus, permanecer em Deus, aceitar a verdade, aceitar aquilo que é a verdade nas nossas vidas e só ela, porque só ela é verdade. E agora determinar. E em determinar eu quero-vos ler Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio ou alguma coisa, ser-te-á firme e se irá acontecer. E a luz brilhará nos teus caminhos. Certamente, decididamente que isso vai acontecer. Então, o que é que nós estamos a determinar na nossa vida? O que é determinar alguma coisa? Não é só falar, é querer, confiar e determinar, dizer não, isto vai acontecer. Porque quando nós determinamos alguma coisa é porque queremos mesmo que ela aconteça. Há povo de Deus que está a orar, mas como ora é vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver se dá. Não. Não pode ser dessa forma. Garantidamente vai dar. Garantidamente vai acontecer. Se calhar, se Deus nos permitisse que os nossos olhos fossem abertos e pudéssemos ver o mundo espiritual, íamos ver muita coisa que não íamos gostar. Muita coisa mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? Há muito mais no mundo espiritual a acontecer à nossa volta do que nós imaginamos. Há muitos anos, há muitos demónios também a tentar. Eu lembro-me de, ainda hoje, Deus me disse assim, cada vez que tu vês alguma coisa, tu ficas em estado de guerra. Mas quando não vês, não ficas. Será que precisas estar sempre a ver? E a minha resposta foi, tu sabes o que é melhor. Há coisas que ficam estabelecidas na nossa vida e começam a acontecer na nossa vida porque nós deixamos. É muito simples. Imaginando que nós temos uma casa e a nossa casa, de repente, alguém quer entrar em nossa casa. E o que é que nós fazemos? Metemos à porta e não deixamos que a pessoa entre. Fazemos, fica a pé. Dizemos, vamos chamar a polícia, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Nós fazemos e nós deixamos. E muitas das vezes na nossa vida deixamos entrar coisas e permitimos que elas fiquem na nossa vida porque achamos que é normal. Ouça, Deus é um Deus de paz e de amor. O diabo é que vem para matar, roubar e destruir. Jesus diz, eu vim para que tenham vida. Então, quem é que traz o mal? É Deus? Não. É o diabo. Então, por que é que permitimos que ele fique na nossa vida?
Porquê é que permitimos a doença se não vem de Deus? Porquê é que permitimos a falta financeira porque não vem de Deus? Porquê é que permitimos os litígios e os conflitos se não vem de Deus? Porquê é que permitimos? Porquê? A palavra de Deus diz que chegará um tempo que o diabo se vai levantar e vai enganar muita gente. E que se Deus não abreviasse aqueles dias, até os escolhidos, ele os enganaria. O poder que o diabo tem é de enganar as pessoas. Esse é o grande poder que eu tenho. Por isso é que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará de conceitos errados, maneiras erradas de pensar, de permitir coisas na vossa vida que vocês nunca deviam ter permitido desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia em que chega uma dor, você não devia ter permitido que essa dor chegasse até si. Quando chegar uma dor, você devia estar a lutar, a dizer: sai de mim. Eu não te aceito na minha vida, em nome de Jesus. Eu não aceito a doença, não aceito a enfermidade. Qualquer outro problema, você devia estar a orar da mesma forma. Por isso é que Deus diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, vai acontecer, garantidamente que vai acontecer. Aquilo que nós determinamos. Determinar é algo, perdão, é algo com muita força, é algo com ousadia, com determinação, com confiança. Você não vê líder nenhum determinar algo que vai acontecer e que quer que aconteça. Você não vê nenhum rei dizer isso debilmente e fracamente. Vai dizer isso com força e com ousadia. Assim temos que ser nós na nossa vida. Nós temos que tomar posse da nossa vida de volta. Porque há muito tempo temos estado a perder. Temos estado a perder por falta de conhecimento, temos estado a perder porque achamos que a vida é assim, temos estado a perder porque temos sido enganados. Deus tem muito mais para cada um de nós do que você imagina. E não importa qual é a sua idade, não importa de quando é que você é chamado, de quanto tempo você foi chamado, há quanto tempo é que Jesus o chamou, há quanto tempo você recebeu Jesus, aceitou Jesus no coração. Isso não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sua determinação em andar com Deus. Eu lembro-me, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a pôr algumas questões, não de dúvida, mas para querer ter conhecimento. E eu lembro-me de uma pessoa me ter dito assim: tu entraste agora, aceitaste agora, e eu que estou cá há muito mais tempo. E eu fiquei, mas se calhar. Mas você não entende. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O que é que você está a determinar? Você está-se a determinar na palavra de Deus? Você pensa que vai ganhar este mundo fazendo as coisas deste mundo? Não, não vai ganhar. Não. Mas nós vamos ganhar determinando coisas, determinando situações, determinando coisas que tirem e que saiam de nós. Determinando situações que estão a acontecer na nossa vida, mas que nós não queremos. E nós temos que determinar que saiam de uma vez por todas, no nome de Jesus. Cada vez que Deus me permite que eu veja no mundo espiritual e eu vejo algum demónio, eu fico, parece aqueles gatos com o pelo todo em pé.
Uma cadela que eu tenho, uma pastora alemã, fica com eu nunca tinha visto nada assim. Parecia um lobo, com o pelo todo em pé. Eu nunca tinha visto nada assim. Mas quando eu vi aquilo, eu percebi, realmente é isto que nós precisamos. É nos levantar e não permitir que as coisas aconteçam só porque têm que acontecer. E depois, ouça, se nós vermos, ouça, é impressionante. Você agarra, o diabo tem justificação para tudo. Não, isto aconteceu por causa da idade. Não, isto aconteceu por causa da profissão, porque, pronto, ofendeu aquilo, ali. E isto aconteceu por causa de, pronto, disto, do que se tomou, ou do que se fez, ou do que coisa. Tudo é assim. Tudo, o diabo tem um relatório tremendo de justificações para aquilo que acontece na vida real. Ouça, o nosso Deus é sobre o natural. É acima de tudo o que é natural. Se nós agarrarmos e formos ler a Bíblia, nós vamos ver coisas incríveis que aconteceram em homens que creram, que acreditaram, que confiaram em Deus. Um povo que agarrou e buscou a Deus e Deus lhe disse, vai, mas vai com os cantores à frente para a guerra. Mas como é que se vai com os cantores à frente para a guerra? Então, eles não são as primeiras pessoas a ir à frente, mas ele diz para ir a tocar, a ir a louvar a Deus e ir com os cantores à frente. Quando lá chegaram, o exército, que era muito mais superior a eles, estavam todos mortos. Fizeram eles alguma coisa? Nada. Deus fez tudo. E é isto que nós temos que esperar na nossa vida. Que milagres aconteçam na nossa vida, constantemente. Que não nos deixemos, não, mas isso aconteceu e agora é assim. Não, não é assim, não tem que ser assim. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. E nós temos estado a resistir. Nós temos estado a resistir. Ou a deixar andar. Às vezes estamos passados assim, como nos intervalos da chuva, a tentar passar despercebido para que ninguém nos veja, para que o diabo não veja o que é que nós estamos a fazer. Hoje cada vez é impressionante. É impressionante. Cada vez que nós nos tentamos levantar, ou cada vez que nos levantamos para determinar alguma coisa, porque queremos alguma coisa, começa imediatamente logo uma luta tremenda contra nós. E não vem só daquela área que estamos a lutar. Vem em todas as áreas da nossa vida. E nós vemos, mas parece que o inferno todo se lançou contra mim. Mas o que você não percebe é que realmente é isso que está a acontecer. Por quê? Porque você se determinou a ir buscar algo que Deus lhe concedeu já. Porque o diabo sabe que se você vencer, você não vai parar. Você vai continuar e vai buscar muito mais coisas. E até o diabo não vai poder controlar isso. Vamos abrir aqui em Lucas 10, 17. Em Lucas 10, 17. É impressionante o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui é que Jesus agarrou, para além dos 12 discípulos que tinha com ele, agarrou em mais 70 discípulos e mandou-os ir pregar as boas novas de salvação. Ouça,
Agarre lá na sua Bíblia. Agarre na sua Bíblia. Agarre na sua Bíblia. E abre em Lucas 10, 17. Veja o que é que aconteceu. Lucas 10, 17. Jesus, no versículo 1, manda os 70 para ir pregar o Evangelho. E agora eles voltaram até Jesus. E veja o que é que aconteceram. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. Pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus. Até os demónios se nos sujeitam. E depois respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: Eu via Satanás como um raio a cair do céu. Quer dizer, o tempo dele acabou. E depois diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. O que é impressionante é que Jesus estava a dizer: o tempo de Satanás governar este mundo parou. Ele tenta a todo o tempo nos enganar e dizer que não, que é ele que está em controle. Ouça, agarre, que você tiver hipótese. Claro que tem, mas pronto, chegando a casa, liga as notícias, ouça as notícias e veja o que o diabo anda a fazer no mundo. Olhe para o telejornal, para aquilo que o jornal, que as notícias que nós vemos pela televisão, veja as notícias vendo o que o diabo está a fazer. E você, quando chegar ao fim, você vai dizer: fogo, ele não para de atuar. Mas você sabe que a culpa, a grande culpa, é nossa? Alguém uma vez disse: o mal prospera quando os homens de bem nada fazem. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra pessoas. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer que nós temos que lutar contra o diabo. Então, mas como é que nós lutamos contra o diabo? Veja o versículo 17. E voltando os 70 com alegria: Senhor, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. Pelo nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus. Olha, vamos passar a um exemplo prático. Um polícia. Quando nós vemos um polícia, nós temos respeito pelo polícia ou pela autoridade que ele carrega como polícia. No trânsito, se um polícia levantar a mão para parar, aqueles que vão a conduzir param porque o polícia tem força para fazer parar o carro, ou porque eles respeitam a autoridade que está no polícia. Eles respeitam a autoridade que está no polícia. E é aqui que eu vos quero fazer entender. Os demónios se nos sujeitam a nós, a qualquer um de nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, porque nós usamos o nome de Jesus. Porque ao nós dizermos em nome de Jesus sai, em nome de Jesus para, em nome de Jesus ordene que mude. Quando nós dizemos o nome de Jesus,
É a mesma coisa que o polícia diz, em nome da lei para, em nome da lei. Você está a entender? Nós estamos revestidos de uma autoridade dada por Deus. Por isso é que Jesus diz, no versículo 19, eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo. Tudo o que ele tenta levantar contra nós, nós temos autoridade sobre isso. E se nós usarmos essa autoridade, as coisas começam a mudar na nossa vida. Ao princípio, vai haver resistência da parte do diabo, porque não quer largar o osso. Assim como um cão, ele não quer. Eu lembro-me sempre de um cão, cada vez que falo de cão, lembro-me sempre da mesma coisa. Eu tinha aceitado Jesus há muito pouco tempo e estava, eu na altura era guarda noturno e estava a fazer cobrança. E quando estava a fazer cobrança, eu ia entrar dentro de um prédio e nesse prédio havia uns escritórios de arquitetos. E eu ia lá receber. E quando eu ia entrar para dentro do prédio, eu vi um cão. O cão estava muito sério a olhar para mim, mas sem nada, não parecia uma ameaça. E eu ia a fazer assim, para fazer uma festa ao cão. E de repente a meio, senti qualquer coisa que devia estar quieto. E quando senti isso, imediatamente repreendi o cão em nome de Jesus. Eu disse, Satanás, eu repreendo neste cão em nome de Jesus. E o cão abriu os dentes todos, mostrou os dentes todos que tinha para mim, fechou outra vez e foi-se embora. E eu segui o meu caminho. Isto é a prova que o diabo muitas das vezes utiliza animais, utiliza até pessoas que se levantam contra nós. E nós pensamos, não, esta pessoa não presta, esta pessoa fez isto, esta pessoa fez aquilo, ela está a fazer o que é errado, devia de ser punida. O diabo utilizou essa pessoa contra nós. E nós às vezes ficamos, mas porquê que estas pessoas são tão más? Porquê que estas pessoas são assim? Porquê que elas são capazes de fazer isto? Na cabeça delas são enganadas de tal forma que acham que é a forma correta de viver, a forma correta de agir, porque toda a gente faz. O diabo utiliza todos os esquemas, todas as coisas, para poder enganar pessoas, para poder levá-las a fazer certas coisas que não deviam de fazer. E você diz, então, mas as pessoas estão possessas? Não, muitas vezes não estão possessas. Estão a ser enganadas. Estão a ser enganadas, realmente enganadas. Então o que é que nós temos que fazer? Uma vez eu estava numa reunião e Deus lembrou-me de 2 exércitos. E no meio de uma guerra, os 2 exércitos vão precisar de comida, vão precisar de armas, vão precisar de tudo isso para continuarem a combater um contra o outro. Mas, se nós conseguirmos que aquilo que mantém esse exército, que a comida, que as munições, que as armas, não cheguem a esse exército, se conseguirmos isso, esse exército vai ficar mais fraco e vai perder. E é aí que nós entramos no mundo espiritual. Quando nós ordenamos que a influência que havia sobre essa pessoa que nos está a atacar, quando nós ordenamos que a influência sobre essa pessoa pare no nome de Jesus, essa pessoa fica desarmada. Tudo o que pensava fazer parou e ela fica como se estivesse num vazio, sem perceber muitas das vezes o que é que aconteceu e porque é que estava ali, porque é que estava a fazer o que estava a fazer. Um pastor estava em casa e de repente em sua casa começou uma discussão.
entre membros da sua família, entre os filhos, começou uma discussão. E ele imediatamente baixou a cabeça, repreendeu o diabo naquela circunstância e naquela discussão. Quando ele fez isso, imediatamente os filhos pararam de discutir, ficaram a olhar um para o outro, sem saber muito bem até pelo que estavam a discutir. A influência satânica parou. E como parou, deixa de haver lógica por que se está a discutir. Deixa de haver influência sobre as pessoas. Isto faz mudar tudo. Então cabe a nós determinar, não só nas nossas vidas, tudo o que influencia as nossas vidas, nós podemos determinar. Por exemplo, você está num trabalho, está a trabalhar num determinado sítio. Você sabe que você pode não ser o dono, você pode não ser o chefe, mas você é um trabalhador daquele sítio e você quer paz naquele sítio. Você quer que tudo ande bem e esteja bem. Você sabe que deve orar para o seu sítio de trabalho. Que você deve agarrar e determinar as coisas de bênção para aquele sítio. Porque assim fazendo, você vai ser abençoado pela paz naquele lugar, pelo tudo de bom naquele lugar. Você sabe que se você trabalha num sítio de vendas, você deve orar pelas vendas daquele sítio. Para que cada vez se venda mais. E você diz, está bem, mas aquilo não é meu, eu não vou ser diretamente. Não, mas você vai ser indiretamente abençoado. Você deve orar para que a firma cresça e esteja bem. Porque você está lá a trabalhar. E você não quer que os seus colegas sejam despedidos, você não quer que as coisas aconteçam de mal, você quer a bênção. E você é transportador da bênção e declara a bênção pelo sítio onde trabalha. No nome de Jesus. Você está a entender? Cada um de nós pode fazer muito mais do que está a fazer. Muito mais. Muito mais. Mas mesmo muito mais. Ouça, Davi dizia, e pelo meu Deus, entrarei por um esquadrão adentro. Pelo meu Deus, eu saltarei a muralha. Com o meu Deus saltarei a muralha. Nós temos connosco algo que é muito maior do que quem está neste mundo. E enquanto nós não nos apercebermos disso e começarmos a usar isso, nós nunca vamos dar por isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas você sabe o que eu quero fazer. É destruir todo o que é cristão. Deus nos ama e Ele quer destruir aqueles que Deus ama. Por isso é que Ele faz o que faz. Por isso é que Ele se levanta contra nós. Mas Deus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo. E nada nos vai fazer dano. Nada. Nada. Então, dito isto, o que é que nós precisamos de fazer? Determinar. Você tem que determinar a bênção. Mas ela não está a acontecer. Mas você tem que a determinar. Determinando tu algum negócio, determinando tu alguma coisa. Se te afirmo, vai acontecer. Então, mas o quê? Pode começar por tanta coisa. O que é que você precisa? O que é que você realmente precisa? Eu preciso disto, daquilo. Então, mas se calhar devemos fazer isso para usar na igreja. Não, você não está a perceber. Eu vou-lhe explicar. Claro que você deve usar
na igreja, mas também e principalmente deve usar na sua vida. Porque aquele que vencer na sua vida vai vencer na igreja. A sua vida é o seu campo de treino para depois passar para coisas maiores com Deus na igreja. É o seu campo de treino. É onde você vai lutar para vencer. Ouça, antes de Davi vencer Golias, ele passou por coisas na vida dele antes. Ele lutou contra um leão. Ele lutou contra um urso que queria arrebatar o rebanho, comer o rebanho. E ele lutou contra eles e venceu. Por isso, ele sabia que Deus era com ele e que ele ia vencer Golias. Então quer dizer que na vida de Davi foi o campo de treino para as coisas maiores que depois vieram. E a nossa vida é exatamente o mesmo. Na nossa vida nós temos que lutar. Temos que lutar contra quem? Lutar como? Vou-lhe dar o exemplo. Há pessoas que têm papéis retidos. Papéis que não estão a funcionar. Ordenados que não estão a chegar e tudo mais. O que é que você deve fazer? Orar. Dizer, Satanás, tira as tuas mãos do meu dinheiro, tira as tuas mãos dos papéis, daqueles papéis, e eu ordeno que eles sejam libertos e venham até às minhas mãos. Eu ordeno que esse dinheiro venha até às minhas mãos no nome de Jesus. E é só isso? Não é só isso. É muito poder que você usou. Cada vez que nós determinamos alguma coisa, nos céus, saem anjos para fazer aquilo que você disse. E ai daqueles que se ponham à frente deles. Você entende? No Velho Testamento, um homem orou, mas não tinha a autoridade que nós temos hoje. Mas esse homem orou para pedir a Deus revelação em relação a um determinado assunto. Esse homem era Daniel. E o anjo veio e lhe trouxe a resposta, mas esteve 21 dias preso. 21 dias impedido de chegar. Porquê? Porque Daniel não tinha autoridade para poder usar contra o diabo como nós temos. Nós somos atualmente o povo com mais poder sobre a terra. No entanto, somos aquele que age com menos poder. Somos aquele que muitas das vezes se acha mais coitadinho. Meu Deus, eu às vezes vejo igrejas que estão tão fracas, que me faz lembrar a história dos 3 porquinhos. Sabe qual é? Estão tão fracas e vivem em casas de palha que o diabo chega lá, assopra e aquilo cai tudo. O que é que eu quero dizer com isto? A Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos vai libertar. Vai libertar do quê? Os sacerdotes da altura, mas como é que dizes que me vou libertar se eu sou livre? Eles não estavam a perceber. Há conceitos errados que nós temos que tirar da nossa vida. Há maneiras de pensar erradas que temos que tirar da nossa vida. Há maneiras de agir que temos que tirar da nossa vida. Porque só assim vem a bênção até nós. Cada vez que nós reconhecemos a fonte, nos Países Baixos, na Holanda, ele chama-se Países Baixos por alguma coisa, porque o terreno não está a nível do mar, está abaixo do nível do mar. Mas para isso poder acontecer, eles criaram diques, criaram barreiras
enormes que com os moinhos de vento faziam de bombas de água para tirar a água dos terrenos. Então eles chamam-se Países Baixos porque realmente estão abaixo do nível do mar. E têm essas grandes muralhas, esses grandes montes, que impedem que a água do mar venha até eles. Mas houve um dia que um buraco muito pequenino abriu-se no dique. Então, quer dizer, começou a passar água por ali. E começando a passar água, sabe o que é que acontece? A água faz com tanta força que começa a alargar o buraco e vai romper e vai inundar tudo. O menino ia a passar por ali e viu aquele buraco e agarrou e meteu o dedo no buraco. Ele tapou o buraco. E começou a chamar pessoas por causa do buraco. Mas meteu a mão. E muitas das vezes é isto que nós precisamos de fazer. Há coisas que estão a começar a acontecer, que estão a começar a agir, estão a começar, e nós temos que nos levantar e agir para fazer com que tudo aquilo não nos destrua a nós. Eu vou-lhe dar exemplos em relação à cura, por exemplo. Você sabe que o diabo é... Foi o que eu ouvi uma vez alguém dizer, ele tem 5.000 anos, ele sabe muito bem o que há de fazer. E o diabo agarra e levanta-se com circunstâncias contra nós. Eu contei uma vez que eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. Mas não era dores de cabeça normais, era aqui neste sítio pontadas, parecia uma pontada. Pareciam que me estavam a cravar qualquer coisa aqui. E eu vi aquilo e não liguei, mas continuei. E nesse mesmo dia, enquanto sentia isso, porque eu estava a fazer ronda e sentia isso, apareceu uma pessoa que eu conheci e essa pessoa começou a falar comigo, então, tudo bem, há muito tempo não te via, tal, tudo bem, então olha, eu estava a trabalhar ali, então, mas agora já não estás a trabalhar? Não, a pessoa que lá estava morreu. Então o que é que lhe aconteceu? Ela começou a sentir fortes dores de cabeça e teve uma embolia cerebral e morreu. Ele, quando disse aquilo, eu pensei logo, astutas ciladas do diabo. E ele acabou de falar, tudo bem. Quando ele saiu do pé de mim, eu estava sozinho, e eu disse, Satanás, eu não aceito nada na minha vida. Eu não aceito doença, eu não aceito embolias cerebrais na minha vida, eu não aceito nada, eu estou curado e vou permanecer curado no nome de Jesus. O que é que o diabo estava a fazer? Ele estava a trazer o sintoma, depois de trazer o sintoma, estava a trazer o relatório, a confirmação de tudo aquilo que eu estava a sentir, e o que é que eu deveria ter feito? Segundo ele, eu devia ter, realmente isto pode ser, o melhor é consultar um médico, o melhor é ver, o médico ia ver e ia descobrir qualquer coisa, porque eu estava a permitir que ele pusesse, e aquilo que nada era, apenas começou com um sintoma, eu permiti e entrou na minha vida. E depois, eu quando saísse do médico, ia começar a dizer às pessoas, eu tenho isto. Tenho porque foi dado pelo diabo. Você percebe como os problemas vêm às pessoas? Você percebe como as coisas vêm à nossa vida? E nós permitimos que isso aconteça? Eu hoje, quando estava a orar, Deus me mostrou umas quantas coisas. E quando me estava a mostrar umas quantas coisas, mesmo em mim, no meu corpo, e eu estava a dizer, Senhor, mas como é que é possível isso?
E ele virou-se para mim: tu deixaste. Foste tu que deixaste. E eu disse: mas como é que eu deixei? Quando veio a primeira dor, tu nada fizeste. Quando veio o primeiro sintoma, tu nada fizeste. Tu não oraste, tu não repreendeste, tu não mandaste embora. A culpa é tua. E eu disse: pois é. Desculpa, senhor. Se alguém tentasse atacar a nossa casa e entrar pela porta, o que é que nós fazíamos? Metíamos à porta e não deixávamos a pessoa entrar. Nós impedíamos toda a tentativa de entrar em nossa casa. Nós agarrávamos, começávamos a telefonar para a polícia, começávamos a telefonar para pessoas, começávamos a... Você entende? Nós resistíamos. Mas quando é uma dor, quando é um problema, nós não resistimos. E depois ele estabelece. E quando se estabelece, a pessoa começa a dizer: não, é o meu problema, é o meu problema. Sabe quantas pessoas eu conheço? São muitas. Que agarra, é tão cristãos, quando falam isto, até... Eu conhecia cristãos que não sabiam que eram cristãos. Eu não sabia, desconhecia. Eu estava a trabalhar lá nos computadores e eu a falar, porque sou de Deus e falo das coisas de Deus, eu comecei a falar e a pessoa disse que era evangélica. Frontava-me a igreja. Depois dela dizer isso, ela começou a dizer: o meu problema de costas, disse ela, ela dizia que era dela o problema, que era mesmo dela. O problema que tinha no pâncreas, não era no pâncreas, era no fígado, o meu problema de fígado, e eu olhar para ela, meu Deus. Claro, eu não pude dizer nada. Porque não estava em sítio para poder falar. Mas as pessoas perdem na vida porque agarram, assumem os problemas como delas. Elas dizem: não, mas está no meu corpo, é o que está a acontecer. Mas não devia estar a acontecer. E se quando você descobre isso, então você descobre a autoridade que tem e descobre que ele tem que sair da sua vida. É a mesma coisa que alguém entrasse na sua vida e disse: mas quem é que você está aqui a fazer? Quem é que manda estar aqui? Saia daqui, se faz favor. O diabo não tem autorização de estar na nossa vida. Ele não tem autorização de nos estar a atacar nas áreas da nossa vida. Ele não tem autorização. E ele sabe disso. Mas ele faz na mesma. Para quê? Porque se nós cedermos, ele fica. Ouça, veja o que está aqui escrito. Mateus 18, 18. Vamos lá abrir. Mateus 18, 18. Oh, meu Deus. Mateus 18, 18. Mateus 18, 18. E o que é que diz aqui? Jesus diz: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Cada vez que nós permitirmos alguma coisa, é permitido no céu. Tudo o que não permitirmos na terra não é permitido no céu. Cada vez que vem um problema, nós estamos a permitir que esse problema fique na nossa vida. Cada vez que permitimos, ele fica. Então, mas eu não permiti, nem não permiti. Você não fez nada. É a mesma coisa que permitir. Em Portugal existe um provérbio que diz: quem cala, consente. É a mesma forma. Então isso quer dizer que se eu não permitir, não será permitido.
Eu acho impressionante. Há uma passagem bíblica, está lá eu penso que é a Segunda de Reis. Vamos abrir agora, mas em que aparece um exército que se levantou contra um homem de Deus. Um exército tremendo que se levantou. E quando o empregado do profeta se levantou para ir preparar o pequeno almoço, quando chegou à janela, olhou e viu que estava um imenso exército a levantar-se contra ele. E o empregado veio ter com Eliseu e disse: olha, está ali um exército muito grande. E Eliseu orou a Deus e disse: Pai, permite que abras-lhe os olhos para que ele veja. E o moço dele, o empregado dele, quando olhou, viu por cima desse exército carros de fogo e milhares de anjos. E ele disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Na sua vida acontece a mesma forma. Mais são aqueles que estão conosco do que os que nos tentam atacar. Às vezes o diabo se agarra e diz: não, e agora vai acontecer isto, e agora vai acontecer aquilo, e agora não vais ter para isto e não vais ter para aquilo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Mais são aqueles que são por nós do que são aqueles que são contra nós. Então o que é que nós estamos a determinar? Não, eu não aceito doença na minha vida, em nome de Jesus. Eu não aceito falta financeira na minha vida, em nome de Jesus. Eu não aceito discussão na minha vida, em nome de Jesus. Eu não aceito problemas, em nome de Jesus. Eu não aceito a maldição na minha vida, no nome de Jesus. E à medida que fazemos isso, determinando as coisas, estamos a mudar a nossa vida. E estamos a mudar também aqueles que estão à nossa volta. Estamos a abençoar aqueles que estão à nossa volta. Porquê? Porque também eles estão-se a determinar em fazer o que é bom. E fazer o que deve ser feito. Ouça, vai chegar a uma altura em que as pessoas têm que se determinar em Deus, não ficam a perder, e a perder muito. A perder mesmo muito. Porque o diabo vai tentar fazer de tudo para destruir pessoas. Vai tentar fazer de tudo para destruir famílias. Vai tentar fazer de tudo. Por isso é que a palavra de Deus diz, e eu volto a frisar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, os conceitos errados que temos caem. E então temos que aceitar a verdade como ela é, como ela está exposta na palavra de Deus para nós. Aceitar o que foi escrito para nós. E aceitando, temos que nos determinar a ir buscar aquilo que Deus já nos deu por herança. Você acha que é por acaso que a nossa Bíblia Sagrada tem o Velho Testamento e o Novo Testamento de Jesus Cristo? Você acha que é por acaso? Pois só há um testamento quando alguém morre. Aí é que aparece um testamento da pessoa que morreu. E Jesus morreu por nós, deixando testamento a nós. Você está a entender? Quando você lê esta palavra,
Os seus olhos vão se abrir para coisas que você nunca viu. Você vai saber coisas que nunca soube. Você vai saber de tempo. Você vai saber de coisas que vão acontecer. Porque a palavra se revela a si. A palavra de Deus é intemporal, não tem tempo. E você pode ler o mesmo versículo várias vezes. E vai chegar um dia que Deus se revela através desse versículo para si alguma coisa que você não sabia. É impressionante. A palavra se torna viva para si. Então, o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer? Está na altura do exército de Deus vivo se levantar. E está na altura de se determinar em fazer a obra de Deus na Terra. Começar a vencer nas nossas vidas pessoais é o campo de treino para vencer na igreja com toda a igreja. Está na altura de nos levantarmos e ir conquistar aquilo que Deus nos chamou para conquistar. Então vamos conquistar aquele terreno, você não está a perceber. Vamos conquistar aquilo que Deus nos mandou conquistar. Se forem casas, é casas, se forem pessoas, é pessoas. Deus nos vai mostrar o que fazer. Se você buscar a Deus. Se você buscar a Deus, isso tem tudo a ver com as lições últimas que eu falei. Buscar a Deus, ficar com Deus. Aceitar a verdade. Nós somos mudados cada vez que aceitamos a verdade de Deus e não a mentira do diabo. Sabe o que é que o diabo vai sempre dizer? Que não vamos conseguir, não vamos poder, não vai ser possível. Deus diz, tudo podes naquele que te fortalece, que sou eu. Deus diz, eu sou contigo todos os dias da tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito e tu não serás atingido. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Você está disposto a determinar aquilo que vai acontecer? Ou não? Você está disposto? Ou vai deixar o barco da sua vida continuar a andar ao sabor do vento, não agarrando o leme e determinando que deve ser para aquele sítio que você vai? O que é que você vai fazer? O quê? Vamos ficar de pé. Vamos chamar o Globo Louvor para que venha para aqui, se faz favor. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar, vamos dizer, Pai, te pedimos perdão, Senhor. Por tempo demais temos estado a perder. E a culpa não é tua. É nossa. Pedimos perdão, Senhor, porque deixamos ser enganados. E hoje, Senhor, tomamos uma posição. Hoje nos levantamos e tomamos uma posição perante Ti, perante os céus.
perante toda a gente. Hoje a minha vida muda. Hoje o diabo para com tudo o que levantou contra a minha vida, agora mesmo. Eu ordeno no nome de Jesus. Tudo o que se levantou contra mim, ordeno que pare e que saia da minha vida no nome de Jesus. Eu ordeno que Satanás pare com todas as suas artimanhas na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Senhor, eu declaro a tua bênção, pois tu declaras saúde sobre mim, bênção sobre mim, bênçãos constantes, Senhor. Declaras a tua paz sobre mim, Senhor. E eu aceito tudo isso vindo de ti. Tu que és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus. Nosso Abba, Pai. Pois Jesus nos disse para orar ao Pai em nome de Jesus. E hoje, Pai, nos dirigimos a Ti. E nos pedimos, Senhor, que nos ajudes a conhecer mais e mais a verdade. Para que possamos orar mais e cada vez mais. E para que se estabeleça em nós a Tua vontade, para a Tua glória e para a Tua honra. Para que em tudo Tu sejas glorificado e honrado. Porque se eu vencer na minha vida, eu estou-te a honrar a Ti. Dizendo que, ao mundo que Tu és poderoso e capaz de mudar tudo na minha vida. E eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu que fui escolhido por Ti, Senhor. Para fazer a Tua obra. Para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Então eu não vou deixar que o mal vença na minha vida. Tudo o que se levantou contra mim, ordeno que saia da minha vida, no nome de Jesus. Abra-me os olhos para que eu veja o que não está certo. Para que eu ponha no lugar certo e como deve ser. E para que a Tua paz inunde completamente a minha vida, a minha casa, a minha família. No nome de Jesus. Senhor, a Ti te dou toda a honra e toda a glória. Pois só Tu és digno, Senhor. E eu creio que a Tua palavra é a verdade. E eu aceito como a verdade. E em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus. Senhor, eu creio, eu falo e eu recebo. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Determine-se. E a bênção já está na sua vida, no nome de Jesus. Amém.